Sabe, esse é um tema muito importante para nós, não é verdade? E como a gente recebeu palavras inspiradoras e que tem nos ajudado nessa área. Seja você namorado, casado, divorciado, enrolado, encalhado, solteiro, independente. Esse é um tema muito importante para nós. Sabe por quê? Porque nós somos criados para relacionamento. Se você parar para pensar, a maioria das obras teatrais, dos filmes, das músicas, falam a respeito de relacionamento. Entre amigos, entre pessoas do trabalho, entre mafiosos, que eu gosto bastante, entre homem e mulher. Se você for pegar lá o top 50 do Spotify, com certeza, na sua grande maioria, as músicas, o tema é amor, relacionamento. Senão, a Marília Mendonça não teria sido tão famosa quanto ela é. Porque esse é um tema que move o nosso coração, não é verdade? Relacionamento, amor, desilusão, fora. Move o nosso coração, não tem jeito. Por quê? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, você não bate fora da curva, você foi criado para se relacionar. Porque quando o Senhor Deus nos criou, Ele nos criou para um relacionamento com Ele. E o que acontece é que quando o pecado entra nesse mundo, ele nos afasta do relacionamento com Deus. E aí então nós temos a obra redentora de Jesus. Porque Jesus veio à terra, Ele morreu numa cruz para que nós fôssemos religados a Deus. Para que nós pudéssemos ter acesso novamente a um relacionamento com Deus. Então quando Jesus vem na terra, Ele resolve o nosso relacionamento vertical. E por isso hoje você pode ter um relacionamento com Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Porque você foi criado e um dia o diabo tentou te impedir de ter um relacionamento com Deus. Mas Jesus morreu numa cruz por você, para que hoje você pudesse ter um relacionamento novamente com Deus. O diabo não pode mais te impedir. Isso é maravilhoso, porque é a obra de Jesus na cruz por nós. Nós somos criados para um relacionamento. Você foi criado para um relacionamento. E sabe, a obra de Jesus na cruz não simplesmente resolveu o nosso relacionamento vertical, como também resolveu o nosso relacionamento horizontal. Porque mais uma vez, nós somos criados para relacionamento. E Jesus disse, ame a Deus. Mas Jesus também disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Deus não apenas se importa a forma como você se relaciona com Ele, mas como você se relaciona com as outras pessoas. E às vezes a gente tem essa falsa teologia dentro da gente. O que importa é o meu relacionamento com Deus. Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a obra de Jesus na cruz resolveu o nosso relacionamento vertical, mas vem também para sarar e curar os nossos relacionamentos horizontais. E sabe, eu não sei como você tem caminhado até hoje, mas eu começo a acreditar e eu começo a declarar sobre a sua vida relacionamentos saudáveis. Eu começo a declarar na sua casa relacionamentos saudáveis. Eu começo a declarar no seu casamento um relacionamento saudável. Eu começo a declarar na sua empresa um ambiente saudável. Eu começo a declarar, Deus tem relacionamentos saudáveis aqui para nós. Você crê nisso? Sabe, muitas vezes o problema de nós não vivermos relacionamentos saudáveis está, pasme, em nós. O problema de muitas vezes nossos relacionamentos não estar saudáveis está em nós. Porque diante de relacionamentos nós temos duas soluções. Nós temos dois caminhos. Ou eu vou construir, ou eu vou quebrar. Você já reparou aquele tipo de pessoa que está sempre disposta a quebrar? Que está sempre com a mala pronta? Que em qualquer discussão, a primeira coisa que ela fala é o seguinte, ó, você quer saber? Eu também cansei disso. Você quer saber? Você não olha mais a minha cara. Está sempre pronta para quebrar. No primeiro conflito que existe, então nós paramos por aqui. Na primeira adversidade que vem, bom, eu não vejo mais motivo para nós seguirmos juntos. Na primeira vez que discute com um amigo, fala, eu acho que nós estamos em sintonias diferentes. Eu acho que nós estamos vendo fases diferentes, sabe? Nós temos sempre essa escolha, ou eu vou quebrar ou eu vou construir.
Mas deixa eu te falar uma coisa, não vive relacionamentos saudáveis quem sempre está quebrando. Porque a nossa visão sobre os nossos relacionamentos não é quando uma adversidade se aparecer nós quebrarmos, mas nós utilizarmos de cada adversidade, de cada momento difícil para construir um relacionamento mais forte. Eu não sei quais são os problemas que você passa dentro da sua casa, talvez com seus filhos, ou você com seus pais, talvez com seu namorado, seu noivo. Mas deixa eu te falar uma coisa, todo mundo passa por problemas. Todo mundo passa por momentos de inferno, em que o relacionamento, seja com o seu amigo ou seja com o seu cônjuge, passa por um momento de instabilidade. Mas sabe, quantas vezes nós paramos aí? Quantas vezes nós ficamos na nossa dificuldade, mas eu creio que aqui essa noite vão se levantar pessoas que não vão quebrar relacionamentos, pessoas que não vão ficar no deserto, pessoas que não vão ficar no período de inferno, pessoas que vão olhar para os relacionamentos e vão construir algo saudável. Ei, será que alguém está entendendo aqui essa noite? Nós temos duas opções, ou eu quebro ou eu construo. Nós vamos construir, porque relacionamento é uma construção. Eu gostaria de entrar com vocês num texto de João no capítulo 21, se você puder abrir o seu aplicativo da Bíblia junto comigo, ou a sua Bíblia, por favor. João capítulo 21, no versículo 1. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cara, baixa o aplicativo. Vamos lá? João 21, versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, eu quero entrar nesse texto aqui com você e a gente conversar um pouco sobre essa cena, sobre o que estava acontecendo. Porque aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar. Mas vamos falar alguns anos antes, sabe, durante 3 anos, quando Jesus completou 30 anos, ele partiu então para o seu ministério. E por cerca de 3 anos, Jesus investiu tempo criando relacionamento, sabe? A Bíblia fala que Jesus arrastava as multidões. Para onde ele ia, a multidão seguia. Por quê? Porque Jesus fazia milagres. Jesus realizava sinais. E não somente as multidões o seguiam, mas ele escolheu. Jesus escolheu a dedo homens para o seguir. E aqui a gente tem Pedro, e eu gosto muito desse personagem. A gente tem Pedro aqui em destaque nesse texto. E dentro desses homens que Jesus escolheu, Pedro estava lá. Então você começa a imaginar que durante 3 anos, Jesus investiu tempo de qualidade com seus discípulos. Durante 3 anos, Jesus investiu em relacionamento com esse cara. Durante 3 anos, Pedro acompanhou Jesus em cada passo, em cada conversa. Pedro acompanhou Jesus em cada milagre. Pedro viu coxos voltando a andar. Pedro viu pessoas sendo ressuscitadas. Pedro viu pessoas sendo curadas, cegos voltando a enxergar. Pedro viu peixe multiplicando, pão multiplicando. Pedro viu Jesus parando a tempestade. Pedro estava lá vendo tudo isso. Toda a grandiosidade do ministério de Jesus, Pedro estava lá. Você consegue entender esse privilégio? Porque sabe, hoje nós lemos e nós acreditamos, e a gente tenta, não sei você, mas eu tento imaginar as histórias assim, como se eu estivesse lá. E a gente tem série, a gente tem filme falando sobre tudo isso, mas Pedro estava lá.
Pedro viu com seus próprios olhos Jesus realizando tudo isso. Mas aí então, em determinado momento, Jesus é traído. E Jesus então parte para o seu momento de sofrimento. E Jesus foi entregue aos romanos. E Jesus tem a sua condenação. E onde estava Pedro? Pedro abandonou Jesus. Pedro abandonou Jesus. No seu momento de sofrimento, no momento que ele estava ali indefeso, Pedro abandonou Jesus no pior momento, vamos dizer assim. Então Jesus morre, Jesus ressuscita, e aqui nós estamos nessa cena. Jesus na praia, Pedro no barco. Exatamente como tudo começou. Exatamente como a vida de Pedro com Jesus começou. Jesus numa praia, Pedro dentro de um barco. Aí a pergunta que eu te faço é: o que Pedro estava fazendo pescando? 3 anos. 3 anos de relacionamento com Jesus investido na vida de Pedro. 3 anos caminhando lado a lado com um homem que fazia milagres. 3 anos caminhando lado a lado com o Filho de Deus. O que Pedro estava fazendo pescando de novo? Porque Pedro estava dentro de um barco de novo. Pedro devia estar numa missão. Pedro devia estar anunciando o Evangelho, sabe? Pedro tinha uma mensagem dentro dele. Pedro tinha algo queimando dentro dele. Por que que ele voltou para aquele lugar? Estava lá Pedro dentro de um barco, de novo, decepcionado consigo mesmo, decepcionado com aquilo que ele havia feito. Sabe o que muitas vezes acontece quando nós nos decepcionamos? Nós retornamos aos nossos padrões antigos. Decepção nos leva ao nosso antigo padrão. Muitas vezes, quando uma situação nos decepciona, nós não sabemos o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, nós voltamos a fazer aquilo que nós já estávamos acostumados a fazer. No momento em que Pedro estava mais magoado consigo mesmo, no momento que Pedro estava decepcionado com o que estava acontecendo com a vida dele, Pedro voltou a ser exatamente a mesma pessoa que ele era. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu não sei quais são as decepções que talvez você enfrenta. Talvez você se decepcionou com você mesmo. Talvez alguém te decepcionou. Talvez alguma circunstância te decepcionou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem mais para onde voltar. Não retorne padrão porque a vida te decepcionou. Não volte a fazer o que você fazia antes porque algo te decepcionou. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para estar dentro de um barco que Deus te chamou. Você não tem que voltar ao seu padrão porque a vida bateu na sua cara. Você não tem mais para onde voltar. Ei, o seu caminho agora é com Jesus. Alguém que viveu com Jesus, que vive o dia a dia com Jesus, não tem que voltar para os antigos padrões. Sabe por quê? Porque a vida vai bater, a gente vai se decepcionar, é inevitável. Mas quando eu não sei o que fazer diante de uma situação, eu não tenho que voltar a fazer o que eu já estava acostumado a fazer antes. Mas lá está Pedro. Lá está Pedro, decepcionado. Voltou para o seu antigo padrão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus lutou por Pedro. Jesus luta por você. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus foi abandonado. Jesus foi deixado. E quando ele ressuscita, é ele quem vai procurar. Já parou para pensar? Os discípulos não foram procurar por ele. Ele foi procurar os discípulos. Porque ele luta por nós. Porque num relacionamento que não existe luta, um relacionamento que não vai para frente.
Sabe, muitas vezes a gente se decepciona e a gente quebra e a gente deixa de viver relacionamentos porque nós deixamos simplesmente de lutar. E sabe por que nós deixamos de lutar? Porque a gente gosta de enxergar o mundo apenas com o nosso ponto de vista. Cara, eu acho que aqui todo mundo já fez aquele teste de escolher qual é a sua paleta de cores. Ou só eu fiz isso, eu sou esquisito. Todo mundo gosta de descobrir um pouco mais sobre si. Você faz teste de personalidade. Quem é o Gabriel? O Gabriel é um sanguíneo, um colérico. Nada contra isso, a gente gosta de saber mais sobre nós. Mas isso tem um ponto de problema, porque eu passo a achar que é tudo sobre mim. Sabe, a Nanda está no último ano de faculdade dela. Você pode dizer glória a Deus pela vida da minha noiva? E nesse último ano de faculdade, quando a gente começou esse ano agora de 2023, ela veio até mim e ela falou assim: amor, eu tô pensando em mudar para a cidade onde eu faço faculdade. O que você acha? Eu falei assim: olha, eu não senti no meu coração. Eu não sei porque algo... eu não sei. Mas sabe por quê? Porque eu estava pensando naquilo que era bom para mim. Porque quanto mais próximo eu estou dela, mais eu vejo ela. E eu sou muito apaixonado. Eu gosto de ter tempo com ela. Glória a Deus por isso, né? Acho que é assim que é o certo. Eu acho, ufa. Não estou errado. Mas aí ela começou a colocar os pontos dela para mim. Olha, mas eu gasto muito tempo na van. Às vezes eu tenho que varar a madrugada fazendo projeto. Isso, aquilo outro. E quem faz arquitetura, já fez arquitetura, sabe como isso é. E eu comecei a entender que essa era uma situação que para mim não iria mudar nada. Mas para ela faria muita diferença. E nos relacionamentos a gente começa a entender que, sabe, nem tudo é sobre mim. Nem tudo é sobre o que vai me fazer feliz. Nem tudo é sobre aquilo que vai me favorecer. Porque relacionamento existe luta. Relacionamento existe você lutar por alguém. Relacionamento existe você entender o ponto de vista de alguém. Acontece que muitas vezes nós quebramos os nossos relacionamentos porque a gente não luta. Ou você nunca teve uma briga, uma discussão com a sua namorada, com o seu esposo, e você foi contar, pedir conselho para um amigo, mas na verdade tudo que você estava indo atrás era de ouvir que você estava certo. Mas aí quando você pinta toda a cena, você é a pessoa que está coberta de razão e a outra pessoa é maluca. É ou não é, gente? Quem nunca fez isso? Tudo para ouvir o amigo falando assim, ó, não, realmente, essa pessoa é maluca. Porque nós olhamos apenas com o nosso ponto de vista. Mas sabe quantas vezes na nossa vida nós estamos errados? Quantas vezes nós estamos tomando a decisão errada? Quantas vezes a gente está fazendo uma burrada? E Jesus não quebra o relacionamento dele com a gente. Jesus luta por nós. Jesus vem até nós. Jesus prepara uma mesa para nós. Jesus pergunta para nós. Jesus nos ouve. Jesus não quebra o relacionamento. Jesus luta para nos conquistar. Porque Pedro tinha abandonado Jesus. Pedro tinha deixado Jesus. Mas Jesus não tinha deixado Pedro. Jesus não tinha acabado ainda com Pedro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus luta por você. Talvez você estava assim, decepcionado, cansado, desanimado. E aí você do nada parou aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus luta por você. Você está aqui porque Jesus ainda não colocou um ponto final na tua história. Porque Jesus ainda tem mais para fazer na tua vida. Porque Ele luta por nós. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala assim para essa pessoa: Jesus luta por você. Glória a Deus. Mas sabe, lá está Pedro.
pescando. De novo. E lá está Pedro, mais uma vez, não pescando nada. Mais uma noite. Lá está Pedro, decepcionado. Lá está Pedro, voltando ao seu antigo padrão. Lá está Pedro, usando todas as suas técnicas e não pescando nada. E de repente, uma voz da praia grita: ei, joga para o outro lado, joga à sua direita. E eu te pergunto, o que mudou? A voz que direcionou. O cenário era o mesmo, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, o pescador era o mesmo, mas o que mudou é que Pedro não dependia mais do seu braço, Pedro não dependia mais das suas experiências, Pedro dependia da voz que direcionava. Ei, será que você está entendendo isso? A noite toda em nada, talvez é assim que você tem levado os seus relacionamentos. Até hoje eu tenho tentado. Até hoje eu tenho me esforçado e nada, eu não consigo ver nenhum sucesso em nada do que eu faço. Eu não consigo ver meu casamento indo para frente, eu não consigo ver meu noivado indo para frente, eu não consigo ver o meu ambiente de trabalho indo para frente. Mas até hoje você contou com a sua própria força. Jesus hoje vai te apresentar o outro lado da história, o outro lado de uma história, porque a voz de Jesus nos leva a conhecer o outro lado, chamado o lado do milagre. O cenário era o mesmo, a voz que direcionou era diferente. Deixa eu te falar uma coisa. No seu ambiente de decepção, Jesus vai fazer do seu ambiente do seu milagre. No lugar onde você passou noite se decepcionando, no lugar onde você achou que você estava acabado, é ali, naquele mesmo lugar, Deus vai fazer o seu milagre acontecer. Você vai vivenciar a experiência do outro lado. E a Bíblia aqui, para a gente encerrar, a Bíblia dá uma situação muito interessante, porque a Bíblia fala que os peixes eram tanto, que eles nem conseguiam agarrar tudo. Quando Jesus te apresentar para o outro lado, a bênção vai ser tanta, que você vai ter que pedir ajuda para segurar. Vai ser tanta bênção que vai escorregar das suas mãos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Na mesma noite, no mesmo dia, no mesmo lugar em que um dia não existia nada, de uma virada de história, de um turnover, vai ser tanta bênção que você não vai conseguir nem segurar com as suas próprias mãos, porque Jesus vai te mostrar o outro lado. Existe um outro lado, existe um novo momento da sua vida com Deus. Existe um novo momento no seu casamento, sabe? Não é mais com as suas próprias mãos, não é mais com a sua experiência de vida, não é mais com os cursos que você fez, não é mais com o que as outras pessoas estão falando, é com aquilo que a voz de Jesus vai direcionar para você. Jesus não desistiu de Pedro e Ele não desiste de você. Você pode fechar seus olhos nesse momento?